Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como que nós podemos trabalhar com fórmulas e funções no Planilhas Google. Esse procedimento também vai servir para planilhas do Excel e planilhas do Calc. Eu estou aqui com planilhas aberto e eu já vou começar explicando o primeiro princípio para trabalhar com fórmula. Eu tenho aqui a minha coluna A e eu vou inserir alguns valores nessa coluna. Eu tenho a coluna B e eu vou inserir também alguns valores nessa coluna B. Então, eu vou fazer um primeiro exemplo prático. Eu vou fazer na coluna C o resultado da soma dos elementos da coluna A com os elementos da coluna B. Então, como é que a gente trabalha com fórmulas no Calc? Qualquer célula que tiver um conteúdo de fórmula tem que começar com sinal de igual. Isso aqui é obrigatório. Então, começando com o sinal de igual, eu posso escrever qualquer expressão que represente um cálculo. Então, dessa forma, o que eu tenho que fazer? Eu quero somar esse elemento que está na célula A1 com o elemento que está na célula B1. Quando eu componho uma fórmula, eu posso referenciar as células utilizando os seus endereços. Então, nesse caso, vai ser A1 mais B1. Se eu teclar Enter, eu já tenho o resultado dessa operação processada. Qual que é a vantagem disso? O cálculo dessas células são realizados de forma dinâmica. Então, se eu mudar o valor da célula A1, eu vou ter o valor alterado na célula C1. Se eu mudar aqui para 15, perceba que vou passar a soma para 55. O valor dessa célula é dinâmico, vai depender então dos valores das células que compõem essa fórmula. Com isso, eu posso utilizar os operadores, o mais para soma, o menos para subtração, o asterisco para multiplicação e a barra inclinada para a direita para representar a divisão. Dessa forma, eu posso compor qualquer expressão matemática. Além disso, se eu tiver alguma expressão mais complexa, por exemplo, eu quero somar esses dois valores e dividir por 2, eu posso usar o parênteses para organizar essa expressão. Então aqui eu vou ajustar a fórmula, vou falar que ela é A1 mais B1 sobre 2. Só que aqui eu tenho que pôr o uso do parênteses, por quê? Senão vou ter apenas B1 sobre 2 e depois somar com A1. Então aqui eu consigo já fazer uma média aritmética. Se eu tiver na minha massa de dados um grande volume de informações e eu quiser replicar essas fórmulas para o restante dos valores, posso fazer da seguinte maneira. Posso usar esse ícone aqui, ó, desse quadradinho, clicar com o botão esquerdo e arrastar até onde eu quero que essa fórmula seja replicada. Então perceba que o índice das células foram atualizadas. Então aqui em cima eu tinha A1B1, aqui embaixo eu já tenho A2B2 e aqui eu já tenho A3B3. Se eu quiser também destacar onde é que ficam os valores utilizados na fórmula, eu posso apertar F2. Então apertei F2 e eu já tenho aqui a visualização da minha fórmula e eu sei de onde estão vindo os valores utilizados por ela. Ou eu posso conferir a composição da fórmula aqui na barra superior. Até aí acho que está bem tranquilo. Próxima coisa que a gente tem que ter noção é que nós podemos travar essas referências quando a gente copia a fórmula de uma célula para outra. Como assim? Eu vou fazer o seguinte cenário. Eu vou criar uma coluna chamada real e outra coluna chamada dólar. Eu vou fazer a conversão de dólar para real. E aqui eu tenho a cotação. Vou usar a cotação de dólar, por exemplo, 5,15. Então, se eu quiser fazer a conversão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o valor de dólar vezes o valor da cotação. Então, como é que ficaria a nossa fórmula? O meu valor em reais é a célula B2 vezes a célula E1. Se eu apertar Enter, eu tenho aqui já a conversão. Então, 2 dólares equivale a 10,30 centavos de reais. Até aí, beleza. Eu vou colocar aqui mais alguns valores em dólares.
Olha o que acontece se eu fizer essa operação, eu replicar a fórmula para as demais linhas da coluna de reais. Está tudo zerado. Por quê? Perceba que a referência à cotação, ela acompanhou esse movimento que eu fiz para replicar. Mas o que eu queria? Eu gostaria de permanecer sempre a referência à mesma célula, mesmo se eu copie esses valores para as linhas de baixo. Para que isso ocorra, eu tenho que usar o operador que é o cifrão. O que o cifrão significa? Significa que eu vou travar umas das referências. Eu tenho a referência de coluna e eu tenho a referência de linha. Nesse caso, eu quero travar a minha referência à linha 1. Vou dar o Enter. Nessa célula aqui não houve efeito, mas quando eu replicar para as próximas células, perceba que a referência foi mantida. Então, para as células de baixo, eu tenho sempre a referência à linha 1. Então, o operador cifrão é muito utilizado quando a gente quer fazer uma referência a um valor específico e os cálculos não acompanham uma sequência pré-estabelecida. Eu posso também fazer referência a colunas. Eu posso travar a linha e a coluna. Nesse caso aqui não vai fazer muita diferença. Com isso nós temos a parte mais básica quando trabalhamos com operações e fórmulas nas nossas planilhas. Outra coisa que podemos estudar são as funções. As funções é uma série de recursos já prontos que estão implementados no processador de planilha que podemos reutilizá-la. Por exemplo, eu quero fazer a totalização desses valores em real ou em dólar. O que eu teria que fazer? Eu teria que fazer essa operação A2 mais A3 mais A4 mais A5. Beleza. E se eu tivesse 1000 linhas nessa planilha? Seria um processo bastante trabalhoso. Então, para isso, a gente pode utilizar o recurso de funções. Eu tenho as funções mais básicas, que são as funções de soma e função de média. Eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo o link da documentação do Planilhas, que tem a lista de todas as possíveis funções. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a soma dos valores em reais e em dólar. Posso fazer o quê? O uso da função. Qual que é a sintaxe? Eu escrevo o nome da função e entre parênteses eu tenho que relacionar quais que são os parâmetros dessa função. A função soma, aqui no Planilhas, pode ser a função sum ou soma. Vai depender muito do idioma que está configurado no seu navegador. Então aqui, função soma é a função sum. Eu tenho que falar que eu vou somar os valores dos intervalos de 2 até 5. Nesse caso, A2 até A5. Como que eu coloco o intervalo? Vou colocar o primeiro elemento, vou usar o 2 pontos, então esse é o caractere que representa intervalo, e vou colocar A5. Significa então que eu vou somar os elementos de A2 até A5. E aqui eu já tenho o valor em reais desse total. Para eu copiar aqui para dólar, eu posso replicar dessa forma aqui. Então aqui eu tenho 19 dólares. Então é a soma de B2 até B5. Então olha, o tanto que fica fácil depois que eu crio uma planilha e configuro todos os cálculos. Se eu mudar aqui o valor de dólar para 5, perceba que todos os cálculos foram reprocessados. Então aqui eu tenho os valores totais. E aqui eu vou fazer a média. A função média é a função AVG. Ou você pode escrever também média. O intervalo é de A2 até A5. Eu posso replicar aqui para o lado. Além disso, na função soma ou média, eu posso também escolher alguns valores a serem somados. Vamos supor que eu quero somar apenas esses 3 valores aqui. Como é que eu posso compor essa forma? Soma A2, aí eu vou colocar ponto e vírgula. Ponto e vírgula é o separador de parâmetros. Então estou somando A2
depois vou somar A4, depois eu somo A5. Estou somando apenas esses três valores aqui. Então 92 é a soma desses elementos. Aí onde é que nós podemos ver a lista de funções? Além da documentação como consulta, eu posso vir aqui em inserir função. Perceba que eu tenho as principais funções aqui, então soma, média, contagem, maior valor, menor valor. Posso listar todas as funções, veja que eu tenho uma quantidade enorme de funções já implementadas. E eu tenho as funções organizadas por categorias. Vou fazer mais um último teste aqui, que é uma função lógica. Isso é interessante porque eu posso retornar algum valor de acordo com uma expressão lógica. Por exemplo, se um valor está acima de $5, eu vou retornar a palavra caro. Caso contrário, eu vou retornar a palavra barato. Então, uma coisa está cara ou barata. A função responsável por fazer essa estrutura condicional é a função se. Então, se B2 é maior que 5, ponto e vírgula. Então, isso aqui ó, é o se, então, depois eu tenho o se não. Então, se B2 é maior do que 5, então eu vou retornar caro. Um texto ele é delimitado por aspas duplas. Senão eu vou retornar barato. Então barato, barato, caro, caro. Tudo isso então de acordo com a coluna B. Eu posso ter também funções aninhadas. O que seria isso? Dentro de um parâmetro de uma função, eu vou fazer a chamada de outra função. Eu vou fazer aqui na célula D3 uma função que vai retornar a soma da soma de A com a soma de B. Só para ilustrar mesmo. Então, soma da soma de A2 a A5. Vou separar mais a soma de B2 até B5. Então perceba que eu fiz uma soma de duas somas. É como se eu somasse esses dois valores aqui, ó. Então fiz soma de todo esse grupo aqui. Então só para mostrar para vocês que dentro de uma função eu posso chamar outras funções. Beleza? Então dê uma olhadinha na lista de funções disponíveis na documentação do Google Planilha. É bastante importante que você conheça apenas as principais funções e quais funções já estão implementadas, porque assim você já terá alguma resposta ou alguma orientação de acordo com o problema que pode surgir no futuro. Tudo bem? Então é isso, bons estudos e um grande abraço!